Nós estamos de volta. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. Ela, como sempre, vem ajudar os nossos telespectadores a entenderem um pouco mais sobre os direitos na área da previdência. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, que são os direitos dos pacientes oncológicos. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que tem em casa, quem vai assistir depois. Como sempre, é uma alegria estar aqui. Quando a gente fala de pacientes oncológicos, a gente fala daquelas pessoas que têm câncer. Então, para a gente começar, doutora, quem tem câncer pode se aposentar antes de qualquer outra pessoa, mesmo não tendo a idade? A situação é um pouco mais delicada do que a gente falar realmente bater o martelo, a pessoa vai se aposentar. As regras previdenciárias, elas vêm mudando com o passar dos anos. E hoje, não é porque uma pessoa teve câncer, passou por um tratamento, que ela obrigatoriamente tem um jeito de aposentar. Vai depender. Mas a pessoa vai passar por um tratamento, como nós temos no escritório, nós temos clientes que ficaram afastados 6 meses, 8 meses, 1 ano, trataram o câncer e voltaram para o mercado de trabalho normalmente. O que pode acontecer é a pessoa receber um auxílio em incapacidade temporária. Mas bater o martelo e falar que aposentar, não, é um pouco mais complicado. Você mencionou essa questão do benefício de incapacidade, né, temporária, esse auxílio. Quais são os documentos necessários para a gente poder conseguir, né, quem tem o câncer, conseguir esse benefício? Então, Fábio, antes de a gente falar qualquer coisa, vamos falar sobre qualidade de segurado. Você sabe o que é qualidade de segurado? Não. Então, qualidade de segurado é quando a pessoa está contribuindo para o INSS. Então, você que nos está assistindo agora e você está contribuindo com o INSS, você está na qualidade de segurado. Então, antes de qualquer outra coisa, por quê? Porque com a qualidade de segurado a gente vai direcionar esse paciente oncológico. Normalmente, a pessoa que tem direito a um benefício previdenciário, ela já vem contribuindo há muito tempo, ou trabalha de carteira assinada, mas existem aquelas pessoas que, por obra do destino, elas começam a contribuir algum tempo antes de ter o diagnóstico do câncer. Então, essas pessoas têm o direito a receber o benefício previdenciário de auxílio em incapacidade temporária. E qual que é o marco? Qual que é o momento que é decidido que aquela pessoa está doente? Na hora que sai o resultado da biópsia oncológica. Veio o resultado, é câncer, nós vamos ter que tratar? Então, ele é o marco inicial da incapacidade. Por quê? O que é incapacidade? É aquela situação em que o segurado, o paciente, ele fica por mais de 15 dias sem ter condições de exercer as suas atividades normais, suas atividades laborais. Então, ele é um benefício que a pessoa vai ficar afastada para fazer aquele tratamento. Lembrando que, às vezes, algumas pessoas fazem o quê? Teve o quadro clínico, esse é o resultado da biópsia, vai ter que começar o tratamento, a pessoa começa a contribuir para o INSS. Essa é uma situação importante a gente falar, porque contribuir para o INSS não é benefício por incapacidade, a gente contribui para aposentar, é para ter uma renda de, no mínimo, ou teto ou de salário mínimo. Mas é importante a pessoa estar contribuindo. Às vezes a pessoa começa a contribuir e depois se descobre que está doente. Aí tenta afastar, procura o INSS, apresenta os laudos e não consegue. Por quê? Não porque ela não tem o quadro clínico, mas porque o INSS fala assim: calma lá, você adoeceu antes e começou a contribuir depois. Então, o benefício não é concedido. Para ter direito a um benefício por incapacidade, pós-quadro clínico documentado, início posterior de contribuição previdenciária, numa situação como essa, tem que comprovar o agravamento do quadro clínico. Aí agravou, realmente o tratamento agravou, a pessoa ficou com sequelas, a pessoa não consegue voltar para o mercado de trabalho, aí sim essa pessoa pode ter direito a talvez até mesmo aposentadoria. Nós vamos mencionar agora um assunto importantíssimo, que são aquelas pessoas que não conseguem retornar ao mercado de trabalho. O que esses pacientes podem fazer, doutor? Os pacientes oncológicos, quando eles têm um quadro clínico, normalmente quando eles estão com uma idade, às vezes um pouco, uma idade um pouco mais alta, o tratamento ele é tão forte, dependendo de qual foi a área atingida, que ele não vai conseguir voltar ao mercado de trabalho. Então, ou o INSS vai encaminhá-lo para a aposentadoria, que é o benefício por incapacidade permanente, ou, se ele precisar, ele vai procurar uma advogada especialista em direito previdenciário para solicitar essa aposentadoria para ele na justiça. O que é necessário? Ele tem que estar incapaz de voltar para o mercado de trabalho e ele também tem que não ter condições de ser reabilitado em uma outra atividade. Então, não deu conta de voltar para o mercado de trabalho, vamos para a aposentadoria. E tem um aumento, nesse caso, a pessoa que não conseguiu voltar ao mercado de trabalho, o benefício tem um aumento? Tem. Se essa pessoa, porventura, muito bem lembrado, Fábio, se essa pessoa ela fica incapaz para o trabalho, ou seja, é muito grave, imagina uma pessoa passa um tratamento e não consegue retornar para o mercado, não consegue passar por uma reabilitação, ela fica dependente muitas vezes de um terceiro.
ela tem dificuldades nas atividades do dia a dia. Nesse caso, esse segurado tem direito a um acréscimo de 25% no valor do seu benefício. Inclusive, uma das poucas situações é essa e o salário maternidade, onde pode ser superior ao teto do INSS, por exemplo. Tem o teto do INSS. Se a pessoa ficou dependente de um terceiro, vai pedir um acréscimo de 25% para poder receber esse 25% é para ajudar no custeio de um terceiro na manutenção dessa pessoa, nos cuidados do dia a dia com essa pessoa. Vamos trazer agora aqui um exemplo, né, que pode acontecer. A pessoa fez o tratamento, né, contra o câncer, para combater o câncer, mas ficou com sequelas pelo tratamento e não é aposentado. O que acontece nesse caso, doutor? Em situações como essa, Fábio, o que está sendo muito comum em situações como essa? Cada vez mais jovens estão desenvolvendo, tendo o diagnóstico do câncer. E nós não sabemos onde que vai, né, qual área que vai ser afetada com esse diagnóstico. Hoje, por exemplo, se uma pessoa tiver uma perda parcial, às vezes até mesmo total de um membro, não quer dizer que essa pessoa vai aposentar. E o paciente com câncer na mesma situação. Então, muitas pessoas passam por esse tratamento, recuperam, mas ficam com uma sequela. O que vai acontecer? Ela volta para o mercado de trabalho. Ela vai voltar para o mercado de trabalho como uma pessoa com deficiência. E ela vai usufruir dos benefícios da pessoa com deficiência. Inclusive, é uma aposentadoria que hoje é a melhor aposentadoria que tem hoje no Brasil. A pessoa ela aposenta com menos tempo de contribuição, mais jovem e sem o fator previdenciário. Então, muitas vezes a gente acha que é algo ruim, mas lá no final a gente vê que ainda tem um ponto que seja favorável nessa situação. Até no nosso bate-papo agora, até um momento, você comentou a questão da pessoa ser contribuinte, né, pagar ali o INSS. E para aqueles pacientes, né, começaram o tratamento, não contribuem ao INSS e a família não tem condições, doutora, de arcar com o tratamento e os cuidados desse paciente, o que pode ser feito? Ele fica desassegurado, o que pode ser feito para ajudar essa pessoa a ter pelo menos uma qualidade de vida melhor para poder arcar ali com o básico, né, desse tratamento e das despesas do dia a dia? Com certeza, Fábio. Nesse caso, a gente não vai para o INSS, a gente vai para a assistência social, que nós temos 3 pernas, que é a previdência, a assistência e a saúde, que é o que compõe, né, o tripé da previdência social. Então, a assistência social cuida das pessoas que não têm condições de trabalhar por uma questão de doença, deficiência ou até mesmo por idade. Então, nesse caso, ele vai ter direito a solicitar, né, vai solicitar o benefício de prestação continuada, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, o BPC-LOAS, tão conhecido. Quais são os requisitos para a concessão desse benefício? Essa pessoa tem que ficar com situações, né, que o impedem, barreiras impeditivas, as atividades normais do dia a dia, por mais de 2 anos. E essa pessoa também tem que ter uma família, como você falou, que não tem condições, né, de arcar com as despesas desse paciente. Então, esses são requisitos. Você pode ver que eu não falei em idade. Não tem idade. Tem um LOAS por idade, né, que nós temos o homem para a mulher, e nós temos também o BPC-LOAS para o deficiente. Então, a pessoa que está tratando com câncer, se ela ficar nessa situação, ela pode solicitar o BPC-LOAS. Agora, doutora Marcela, sobre a isenção de imposto, estou tocando nesse assunto porque a gente está no período da declaração do imposto de renda, né? O paciente que recebe benefício do INSS tem direito à isenção de imposto de renda, já que estamos nessa época? Então, Fábio, muito importante essa sua pergunta. Inclusive, ela sai até um pouquinho da área previdenciária, mas ela é da área previdenciária, né? Por quê? Se a pessoa ela está tratando de câncer, ela teve câncer, ela automaticamente, lógico, tem que ser solicitado, ela vai ter isenção do imposto de renda, seja para um caso de pensão, seja para um caso de aposentadoria ou até mesmo para um caso de reforma, que é no caso dos profissionais da Forças Armadas. Sim. Nesse caso. Então, aí você está em casa e pergunta assim, tá, mas eu recebo uma pensão por morte e tenho minha aposentadoria. Eu tenho direito à isenção? Claro que tem. Então, se você teve câncer, você tratou, você tem isenção também nos 2 benefícios que você recebe, na sua aposentadoria e na pensão por morte. Lembrando que pacientes que estão tratando de câncer, eles podem fazer o levantamento do seu saldo do FGTS, do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Mesmo se você não ficou doente, não é você que está doente, é um descendente ou um ascendente, você também pode fazer o levantamento desse valor para o tratamento desses entes queridos que são de sua responsabilidade. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, doutor, tem novidade que é o seu site, né? O pessoal que está nos acompanhando vai poder rever essa entrevista no seu site. Gostaria que você falasse
falasse um pouquinho, o conteúdo que está lá é também para ajudar o nosso telespectador, não é isso? Exatamente. Nós estamos com uma plataforma, o site é marcelafranca.com.br e lá nós temos matérias, nós temos artigos, tem algumas informações do escritório, tem informações minhas e a gente vai procurar acrescentar informações às entrevistas nos links lá do site. Então depois vocês entrem lá, podem dar uma olhada, façam um comentário e eu espero que vocês gostem. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Espero que esse nosso bate-papo tenha ajudado o nosso telespectador que é portador de câncer e que não sabia, né, dessa questão de conseguir benefício, aposentadoria. Se tem dúvidas, tem que procurar um profissional da área previdenciarista para poder lhe acompanhar e você conseguir, né, ser orientado para conseguir esse benefício ou essa aposentadoria. Muito obrigado, doutor. Fábio, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo que tem em casa.